Do Cordeiro, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho conforme escreveu Mateus, por sua vez o capítulo 15. Evangelho conforme Mateus, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 21. Deus continue abençoando o pastor Afonso, que está na direção do Departamento da Família, que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Já que o culto é sobre família, eu quero convidá-los a meditar sobre uma família da Bíblia. A partir do versículo 21, capítulo 15 de Mateus, escrito está: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, oriunda daquela região, clamou a Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Quem pode dizer amém? Amém. Jesus está vivendo, podemos dizer, um tempo novo em seu ministério. É do conhecimento de todos que o exercício do ministério terreno de Cristo abrange cerca de 3 anos e alguns meses. E boa parte desse tempo, Jesus percorreu as diversas regiões de Israel no contexto de Cristo. Basicamente, Israel no contexto de Cristo estava fundamentada em 3 grandes regiões: Galileia, Samaria e Judeia. Nessas 3 regiões, Jesus operou diversos sinais e maravilhas. Porém, chega um dado momento do ministério de Cristo que ele resolve deixar um pouco a sua terra natal, a sua pátria, e resolve ir para as partes de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom são 2 cidades que pertenciam ao território da Fenícia, que estava fazendo fronteira com a parte norte de Israel, a Galileia. Jesus chegando nas partes de Tiro e Sidom, Mateus vai registrar um evento que, sem sombra de dúvidas, possui uma grande importância no ministério de Cristo, quando o evangelista descreve-nos a respeito de uma mulher. Perceba que Mateus não vai revelar o nome desta mulher. Ele vai usar um codinome e vai chamá-la de Cananeia, descrevendo que esta mulher é oriunda desta região, da região de Tiro e de Sidom. Porém, diante dessa descrição, perceba que essa mulher vai entoar um clamor a Cristo.
E este clamor, ele é expositivo a tal ponto que neste clamor, essa mulher vai descrever o contexto que sua família está vivendo. Ela pede por misericórdia, e no final do clamor ela diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Perceba que essa expressão que a mulher utiliza, endemoniada, ela na tradução do original dá a ideia de correntes, forças espirituais que colocaram a condição da filha desta mulher na condição de alguém cativo, na condição de alguém aprisionado a forças que não são físicas, mas são espirituais. O que estou tentando lhe dizer com isso é que o contexto familiar desta mulher, a mesma está vivenciando um tempo, e esse tempo está ocorrendo devido a interferências espirituais. Quando o diabo, por instrumentalidade de seus demônios, foi capaz de conseguir, de conquistar um território dentro da casa desta mulher. E diante desta conquista, ele coloca a filha desta mulher na condição de uma prisioneira, na condição de uma escrava. Perceba então que a intenção do diabo em tentar destruir famílias é um propósito que já está em evidência há muitos anos. Alguém disse que, pelo fato do diabo não ter família, a sua maior estratégia e propósito é destruir as nossas famílias. E este é o contexto que essa mãe está vivendo. Perceba que o que ela está vivendo não é de ordem física, biológica, psicológica. Perceba o que ela está vivendo é de ordem espiritual. O diabo, por instrumentalidade de seus demônios, foi capaz de conseguir, e por que não dizer conquistar, um território dentro da casa desta mulher. Foi capaz de conquistar um território dentro da família desta mulher. E devo lhes dizer, à luz da Bíblia, que todo território que o diabo conquista, ele tem como objetivo primordial estabelecer o seu domínio, estabelecer o seu império, estabelecer o seu controle. Foi isto que aconteceu com a família desta mulher. Percebo que essa mulher está vivendo uma situação tão delicada, que ela não vai dizer para Jesus: minha filha está endemoniada, mas ela usa um superlativo e diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. O que ela está dizendo é que a intenção do diabo teve como resultado um cenário de misérias, que não são físicas, mas são espirituais. O cenário que essa mulher está vivendo é tão delicado, que ela vai chegar para Jesus e ela não vai falar. Mateus diz que ela vai clamar, e clamar nada mais é do que gritar. Clamar não é falar pausadamente, clamar não é falar em tom baixo, clamar nada mais é do que gritar. Isso soa aos nossos ouvidos como algo normal, mas o texto em pauta não é um cenário narrado em Minas Gerais no século 21. O texto em pauta é um cenário no contexto do Oriente Médio, há cerca de 2000 anos atrás. E uma mulher não poderia chegar em público e tomar a atitude desta mulher, que era de gritar, falar em voz alta, porque haviam protocolos estes estabelecidos
pelo contexto da sociedade. Só que eu percebo que a agonia dessa mulher está amedrontando a sua vida, está acabando com o seu sono, com a sua paz, a tal ponto que ela não se contenta ou ela não se atém aos protocolos que haviam sido estabelecidos pela sociedade. Porque o que ela está vivendo, a multidão não consegue dimensionar. A dor que ela está passando, a multidão não consegue dimensionar. Por quê? Porque o diabo foi capaz de conseguir um território dentro da casa dessa mulher. E pasmem os senhores, difícil é, duro é, quando o diabo consegue algum território dentro da nossa casa. E esse é o contexto desta mulher. Uma família que está diante de uma crise que afeta todas as áreas. E essa crise não é por causa de ordem física. Essa circunstância não é por causa de ordem biológica, social. Essa crise é de ordem espiritual. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem crises dentro de famílias. Existem circunstâncias dentro de casas que se dão não por causa de interferências, sejam elas físicas, psicológicas, assim, mas existem interferências que a causa desses transtornos, que a causa destes problemas é de ordem espiritual. Este é o caso dessa mulher. A agonia dessa mulher está de forma tão latente, tão patente, que quem está endemoniada não é a mãe, é a filha. Só que no clamor, ela não vai pedir misericórdia para a filha, ela vai pedir misericórdia para si mesmo. Ela clama e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está endemoniada não é a mãe, quem está endemoniada é a filha. Só que o diabo é tão sagaz, que ele conseguiu conquistar a base, que ele conseguiu conquistar o eixo, que ele conseguiu conquistar a espinha dorsal. E quando ele exerce esse domínio, quem está endemoniado é a filha. Mas quem está sofrendo não é só a filha. Quem está sofrendo também é a mãe. E o interessante é que a dor dessa mulher, vou pregar a Bíblia, é uma dor que chega a tal ponto que ela não grita uma vez. Se gritar uma vez já era fugir da lógica, ela não grita uma vez apenas. Olha o que a Bíblia diz. Os discípulos falam para Jesus: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. O verbo gritar colocado no gerúndio, uma ação que começou, mas ainda não concluiu. O que isso subentende-se? Que ela grita uma vez e Jesus nada. Só que pelo fato de Jesus não ter respondido, não foi razão para ela parar. Ela continuou gritando. Aleluia. E o que é que o grito da mulher expressava? A sua agonia. Eu preciso que você entenda isso, que o grito da mulher expressava o sofrimento que ela está vivendo, que a multidão que estava ao seu redor não conseguia dimensionar. O grito dessa mulher revela a sua agonia, que quem estava ao seu lado não conseguia perceber. O grito desta mulher revela o contexto que ela está vivendo, que quem sabe os seus vizinhos não conseguiram detectar. O grito dessa mulher revela o seu sofrimento, a agonia da sua alma. Por quê? Porque a mulher entendeu que o diabo foi capaz de conquistar um território dentro da casa dela. A mulher entendeu que o diabo foi capaz de exercer o seu domínio dentro da casa dela. Só que essa mulher entende, essa mulher fica sabendo
que Jesus, o filho de Davi, estava passando por Tiro e Sidom. E aí sabe o que é interessante? É que quando nós examinamos o ministério de Cristo, uma lição que tiro: Jesus, à luz dos evangelhos, era especialista, ou por que não dizer, é especialista em transformar histórias de uma família. Sim, quando essa mulher clama, eu percebo que ela sabe o que ela está clamando. Ela sabe para quem está clamando. Porque se ela chamasse Jesus só de Senhor, subentende-se que ela poderia saber ou não que era Cristo. Só que ela não chama Jesus só de Senhor. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi é um dos títulos messiânicos de Cristo. Quando essa mulher clama e chama Cristo de Filho de Davi, ela está entendendo e demonstrando para nós, ela sabe o que ela está pedindo. Aleluia. E ela sabe para quem está pedindo. Sim, porque Jesus é especialista em transformar a família de alguém. Jesus é especialista em transformar a casa de alguém. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Jesus entrou na casa de Jairo e levantou a sua filha que estava morta. Jesus trouxe a vida o filho da viúva de Naim, que estava no cortejo fúnebre. Jesus trouxe à vida Lázaro, 4 dias depois de morto e enterrado. A mulher então percebeu: se esse filho de Davi mudou a história da família de Pedro, ele pode mudar a minha. Se esse filho de Davi transformou a história da família de Jairo, ele também pode mudar a minha. Se esse filho de Davi transformou a história da família de Lázaro, ele também pode mudar a minha. Se esse filho de Davi levantou o filho da viúva de Naim no cortejo fúnebre, ele também pode transformar a minha. Por quê? Porque se o diabo é especialista em destruir famílias, se o diabo é especialista em desestruturar famílias, Cristo aparece com uma proposta de reconstruir o que foi destruído, de levantar o que está caído, de pôr de pé o que está no chão. É por isso que Deus disse para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa não era uma promessa só para Abraão. Deus estava dizendo: Abraão, da sua descendência vai nascer um chamado Jesus Cristo, e por causa dele haverá bênçãos para as famílias da terra. Essa mulher está diante de um contexto de crise. Essa mulher está vivenciando um contexto por parte de uma interferência maligna. Só que ela percebe, já que o filho de Davi transformou histórias de famílias lá em Israel, ele pode transformar aqui também em Tiro e Sidom. E o que é que ela vai fazer? Primeiro ponto que eu observo: ela vai clamar. Eu estou falando de uma mulher cananeia. E sendo ela uma mulher cananeia, de um contexto cananeu, pressupõe uma série de deuses. E parece que eu percebo que essa mulher, diante desse contexto, porque ela entendia que o que ela estava vivendo não era de ordem física, mas espiritual, entendo que ela foi atrás de diversas portas procedentes da sua religião, mas não conseguiu nenhuma resposta.